é a mesa de avaliação e monitoramento de políticas públicas, certo? Porque teve uma certa confusão de sala, e a sala em que nós íamos estar é uma mesa sobre ensino superior, né? Só para esclarecer. Eu queria começar assim, dizendo que, infelizmente, a professora Renata Bichir não vai poder estar conosco. Ela acordou muito mal da garganta, gripada, pediu mil desculpas, mas realmente não vai poder, não pode vir. Em compensação, o professor Paulo Januzzi e a professora Adriana Bauer vão ter mais tempo para fazer a apresentação deles, né, as apresentações deles. A ordem vai ser o Paulo primeiro, depois a Adriana. Eu vou apresentar o professor Paulo e imediatamente passo a palavra. A ideia é que vocês vão anotando as questões à medida que a fala vai acontecendo, porque assim a gente não perde tempo no final, né, com o microfone, cada um colocando suas questões. Então, se vocês quiserem ir cansando suas perguntas, né, ao longo das falas, eu depois sistematizo e encaminho para a mesa. Então, o Paulo de Martins Januzzi é graduado em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, mestrado na Administração Pública pela AESP e FGV, doutorado em Demografia pela Unicamp, especialização em Sociedade e Política pelo IESP-UERJ e pós-doutorado na EBAP-FGV. É autor dos livros Indicadores Sociais do Brasil, da editora Linha, Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais, da mesma editora, Imigração e Mobilidade Social, da Autores Associados. É professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE, professor colaborador da Escola Nacional de Administração Pública e da FACE, Universidade Federal de Goiás. Foi secretário de Avaliação e Gestão de Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, membro do painel de especialistas em avaliação do International Evaluation Office do Programa das Nações Unidas em Nova York, membro do Conselho Consultivo da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa no campo de políticas, no campo de públicas, e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Está apresentado devidamente, professor Paulo. Então, a gente combinou 40 minutos, né, para essa fala e 20 minutos, enfim, para a fala da Adriana. Obrigada. Obrigado, Alicia. Obrigado à professora Marilena, à Adriana, também pelo convite de estar aqui nessa mesa, né? Honrado, né, de estar aqui ladeado pela professora Alicia Bonavino, que vai ser, inclusive, homenageada, né, nessa base pelas contribuições do campo aí da avaliação educacional. E também honrado por estar dividindo a mesa aqui com a Adriana Bauer, da Fundação Carlos Chagas e da USP, né, com quem venho dialogando há bastante tempo sobre essa temática, né? E uma pena que a Renata não possa estar aqui, porque com certeza ia fazer uma contextualização institucional, política, ideacional necessária para esse tipo de debate. Então, na falta dela, tendo sabido que ela não viria, eu acabei colocando alguns slides exatamente para poder inserir a minha fala de uma forma mais, vamos dizer assim, mais adequada. Eu acho que eu tenho que ficar sentado, né, porque está gravando. Difícil, mas vamos lá. Já peço desculpa para vocês, porque eu já vi que eu errei o primeiro slide, imagina, né? Enfim. São as coisas que a gente faz. Não, tudo bem. Acho que eu fico aqui mesmo. E é a avaliação sistêmica e multicêntrica do programa Dinheiro Direto na Escola. Tá? E, enfim, acho que foi só esse slide que eu errei. Deixa eu passar aqui o próximo. Aqui. Não errar aqui. A minha apresentação
E, Alice, eu vou pedir para você me controlar, né? Porque às vezes eu me empolgo, posso estar passando muito do tempo. Então, quando der 20 minutos, você já me avisa, tá? Para eu saber adequar meu tempo. Então, vão ser duas partes. Essa parte mais contextualização, que seria a parte da Renata, e depois, especificamente, avaliação sistêmica e multicêntrica do PDDE. Bem, o que nós conversamos sobre a importância dessa mesa na base, com a Alicia, com a Adriana, com a Renata, foi trazer um pouco essa discussão da importância, né, do monitoramento e avaliação de programas educacionais. A base é um centro de discussão muito importante do tema educacional, do tema da avaliação, em particular da avaliação de larga escala, dos níveis, né, mas também ela precisa cada vez mais sediar a discussão de avaliações de programas educacionais, a formação de professores, né, da melhoria da infraestrutura, enfim, tantos outros temas, do transporte escolar, do didático, né? De fato, se a gente olhar os anais, enfim, os temas que estão sendo apresentados, a gente vê esse movimento, mas ainda é um movimento tímido, porque muitos das avaliações de programas educacionais acabam tendo um fórum de discussão em outras associações científicas, em particular, que bom, né, na ANPED também, a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Educação. Tá? Mas é importante que esses debates também sejam feitos aqui. E eu acho que talvez o primeiro momento dessa minha fala em defesa das avaliações educacionais, ela precisa ser uma avaliação, vamos dizer assim, uma discussão, uma apresentação crítica à mitificação dos métodos e técnicas em avaliação. A avaliação é muito mais do que a aplicação de métodos e técnicas, certo? E, inevitavelmente, a primeira parte é basicamente isso. Inclusive, tratando de um conceito, né, tratando de uma questão conceitual absolutamente fundamental para uma mesa que se propõe a discutir monitoramento e avaliação de programas públicos. Afinal de contas, qual é o conceito de política ou programa público que partilhamos ou que não compartilhamos? Porque, a bem da verdade, seja na sociedade, seja também na academia, e vários operadores das políticas públicas entendem, muitas vezes, a política pública como aquelas ações voltadas para a população pobre. Eu faço essa pergunta no primeiro dia da minha disciplina, Políticas Públicas, lá seja na INAP, seja lá na ENSE, do IBGE, seja, né, lá em Brasília, e, invariavelmente, muitas vezes os alunos falam isso, né? Veja, alunos, muitas vezes, servidores públicos ou alunos de pós-graduação. Bom, política pública são aquelas ações voltadas para a população pobre. Ou, muitas vezes, as políticas públicas são um mal necessário, né? Certo? Ou sequer deveriam existir. Isso era muito forte no governo passado, né? Seja por parte daquele que exerceu a presidência, seja do ministro da Economia, né? As políticas públicas sequer deveriam existir, né? É a posição libertária mais radical possível, mas não é um certo consenso nos manuais clássicos da economia, de finanças públicas, que a gente insiste em usar 40 anos depois, 40 anos ou 30 anos depois, porque aprendi nos manuais lá de Musgrave e tantos outros que repetem, né, essa ideia de que, enfim, o Estado só deve entrar naquilo que o mercado não pode fazer, supostamente de forma mais eficiente. Então, a política pública é um mal necessário. Na ciência política, a gente tem vamos dizer assim, um avanço conceitual mais positivo, né, porque se entende que existem problemas de ação coletiva, né, por exemplo, tratamento do lixo, né,
num condomínio, inclusive, como é que a gente resolve o problema do condomínio, né, do lixo do condomínio, ou como a gente resolve problemas de poluição, enfim, uma série de temáticas, problemas de ação coletiva que precisam de uma solução, e essa solução precisa ser implementada por um ente legitimado por todos, que seria o Estado. Mas eu acho que a gente deveria, enquanto servidor público, enquanto pesquisador, enquanto cidadão brasileiro, reconhecer que a nossa Constituição nos leva a interpretar a política pública, tá, como um empreendimento governamental para atendimento de demandas civilizatórias. Afinal de contas, o artigo 6º da nossa Constituição não diz isso, que é direito a todo brasileiro à educação, saúde, assistência social a quem precisa, alimentação, né, e moradia, enfim, política pública, ela, no caso brasileiro, é constitucionalmente, normativamente estabelecida, definida como um empreendimento legitimado pelo corpo, enfim, pela sociedade brasileira, para atendimento de demandas, e não para resolver problemas, tá certo? Que o mercado não consegue resolver, ou que as pessoas individualmente não consigam comprar ou se acertar. Política pública é uma demanda civilizatória. Tem um texto no Nexo Políticas Públicas, muito curto ainda, mas que é basicamente isso. Eu acho que isso é fundamental, para a gente não ser prisioneiro dessa visão de que as políticas públicas, no caso brasileiro, elas são condicionadas aos recursos econômicos. Quer dizer, as sociedades hoje desenvolvidas enfrentaram, né, ao longo do século XX, os desafios, né, civilizatórios. As políticas públicas foram implementadas pelos projetos dessa sociedade. Quanto mais o povão, as mulheres, os trabalhadores, os analfabetos puderam votar, mais eles votaram em governos que tinham agendas progressistas que fizeram com que fosse implementado saúde e natureza universal, educação básica para todos, programa de moradia e tantas outras coisas, certo? Então, isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, não adianta, se a gente começar a conceber, se a gente não fizer uma reavaliação da nossa compreensão sobre qual é o sentido da política pública, qual é a definição, a gente vai entender política pública de uma forma equivocada, cobrando das políticas públicas ou procurando, através da avaliação, como um instrumento de legitimação, para cobrar das políticas públicas, ou às vezes, impactos, invariavelmente impactos econômicos, né? Enfim, isso é uma longa discussão, já gastei muito do meu tempo nesse sentido, e aí acho que travou um pouco. Ah, já passou. Isso. Bem, então, veja, se a gente tem uma compreensão mais ampla do que é política pública, a gente vai poder entender que a avaliação não é só um processo de legitimação da política pública. Existem 3 vertentes de avaliação. Existe aquela vertente que entende a avaliação como um processo de avaliação de mérito e custo-efetividade do programa, né, que é típico dos técnicos da área da fazenda, tá? Tipicamente, muitas vezes, de algumas escolas de economia, os economistas da educação. De um modo geral, me desculpem aqui, né, a generalização. Mas é isso, é a cobrança o quanto a política gera por real gasto. Tá? Bom, é uma vertente importante, certamente, né? A outra vertente é da transparência e responsabilização pública, que é tipicamente dos órgãos de controle ou da sociedade civil, os seus portais, também é uma vertente importante. As pessoas precisam saber como é que está sendo usado o dinheiro. Mas existe a terceira vertente que deveria ser o nosso foco de preocupação nas universidades, sobretudo em congressos como esse, que é o foco da aprendizagem organizacional e aprimoramento da política pública. A gente faz avaliação para ter insumos para o aprimoramento da política pública. Ponto. É isso. Isso deveria bastar
para nós, inclusive, pesquisadores. Bem, então, um outro paradigma limitador dessa compreensão da avaliação é entender a avaliação como o processo final do ciclo de políticas públicas. O ciclo de políticas públicas clássico, né, vocês sabem, que tem ali, enfim, proposto lá pelo Laswell, enfim, mais de 80 anos, né, propondo os vários passos da demanda, o reconhecimento da demanda na agenda, a formulação de alternativas, o desenho selecionado das várias alternativas, a implementação e a avaliação. Né? A avaliação tem um foco muito forte nesse ciclo. Esse ciclo clássico ele prioriza muito a formulação e a avaliação. Né? E, enfim, ele é um modelo didático, né? Enfim, é interessante, mas a gente precisa entender que as coisas são mais complexas, né? E a gente precisa superar o ciclo clássico. Não está indo aqui, não sei porquê. Isso, obrigado, Adriano. A gente tem, é básico assim, gente. Tem aqui gente, eu estou vendo que são operadores de políticas públicas. Política pública, né, talvez, se a gente quer usar um diagrama, talvez a espiral seja o melhor modelo. Uma espiral crescente ou uma espiral decrescente, como nós vimos nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Vários programas, em vez de ganharem a sua abrangência aqui no país ainda com tantas dificuldades, são programas que espiralaram para o meio, certo? Reduziram. Por quê? Porque os programas certamente têm um desenho inicial, tá certo? Tem um esforço de reconhecimento da demanda, da legitimidade, né? da demanda motivadora, mas existe um primeiro desenho. E enfim, para poder implementar o programa, a gente tem que ter um primeiro desenho, mas num país tão difícil, tão complexo, tão desigual, de norte a sul, leste a oeste, de capital para o interior, do centro da cidade para a periferia, é tudo desigualdade, gente. Então não dá para você ter um programa que seja desenhado em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro ou tantas outras capitais, que vai funcionar da mesma forma em todos os contextos. Tá? Então a gente precisa em ondas de implementação. Tem implementação fase 1, implementação fase 2, muitas vezes o programa tem novos desdobramentos, ou ele ganha alcance, cobertura e assim por diante. Tá certo? Então, esse é o círculo virtuoso da política pública. Tá? Então, isso é fundamental a gente entender a espiral da implementação, porque os programas não são projetos, programas públicos não são projetos. Né? E a gente tem que entender que as avaliações de projetos, elas nos ajudam, mas programa público é muito mais complexo. Então, as técnicas de avaliação não podem se resumir àquilo que se entende como avaliação de projetos educacionais circunscritos a determinados públicos. São muito mais complexos do que isso. São empreendimentos que envolvem milhões de pessoas, milhões de reais, agentes envolvidos em todo o país, atendendo a uma engrenagem complexa, uma engrenagem que é difícil andar direitinho, vinha muita coisa andando direitinho, até há 6 anos atrás, aí veio o golpe, e se alguém tinha alguma dúvida que era o golpe, enfim, acho que agora não deve ter mais dúvida de que é o golpe, porque enfim, até o STJ disse que não havia nenhuma, de fato, dúvida de que não havia, não se poderia configurar aquilo que se chamou de pedaladas fiscais. Desculpem, gente, eu tenho que bater martelo em certas coisas, porque a gente não pode voltar para trás. Obrigado. Essas engrenagens institucionais e de pessoas que precisam trabalhar juntas, elas entregam, gente, não é só livro didático, e o livro didático já é uma atividade muito complexa, não é só o Bolsa Família, transferência, é serviço educacional. Garantir serviço educacional numa sala de aula, num município pequeno, no interior do Amazonas, gente, pensem bem como é complexo essas atividades, garantir o professor, garantir o transporte dos alunos, garantir o livro didático, garantir todas essas
essas condições. Enfim, então, entregar serviços é muito mais difícil do que entregar produtos. Tá? E, naturalmente, isso vai produzir. A implementação é difícil nesse país tão diferente que a gente tem. Tá? Então, o nosso foco devia ser a entrega dos produtos. Né? Certamente dos processos, mas os produtos também. Já é muito difícil entregar produto, quanto mais o resultado e ainda muito mais os impactos mais gerais que isso pode proporcionar. Nossa, Adriana, eu estou ficando aflita. Então, eu vou fazer... Você passa para mim? Enfim, programas não são projetos. Programa não são projetos. Desculpa esse mantra, mas é importante nesse fórum, porque às vezes é isso. As pessoas já partem do princípio, já não tem uma compreensão abrangente do que é política pública, ou quando entende programa como aquilo que, né, tem um começo, meio e fim, circunscrito, poucas pessoas, quando na verdade é uma espiral, não tem um ciclo, sabe, necessariamente que vai acabar. Por quê? Porque a demanda é permanente de crianças na escola, de serviços de saúde. Não é um projeto, começo, meio e fim. As coisas vão continuar. Por isso que a avaliação ela tem que ser uma avaliação que subsidia o aprimoramento da política, né? A transformação da política. Então, é isso. Políticas públicas e programas são sistemas abertos, né, sujeitos aos efeitos de outras políticas. Você desenha uma política, né, os compromissos dos programas públicos, eles são muitas vezes complexos, os objetivos. O projeto é um objetivo muito específico. O programa público não, ele tem que combinar com outros programas o seu funcionamento, tem que pressupor que outros programas também estejam operando. Tá? E eles são afeitos a uma série de outros fatores. Contexto internacional, Covid, os efeitos da violência, do movimento social, da mídia e assim por diante. Juliana, por favor. E, enfim, então, é fundamental que a gente entenda, dada essa complexidade, dada essa heterogeneidade estrutural que a gente tem no território, que os programas públicos, gente, não vão ser implementados e produzir resultados e impactos ao mesmo tempo. Aqueles municípios ali de maior porte, dinâmicos, de boa capacidade de gestão, certo? Você tem muito mais recurso, tem uma burocracia técnica, você consegue recrutar, pagar melhores salários e consegue ter carreira de professores, de médicos, de enfermeiros, e tantas outras. E ali os resultados vão sair mais rapidamente da implementação de qualquer programa público, de um modo geral. Né? Mas no Brasil você tem lá 70% dos municípios pobres, pequenos, com menor capacidade de gestão. Entendeu? Ali é que tem o desafio, né, sabe, de fazer as coisas acontecerem. E a gente precisa, então, ter um foco com isso. A gente tem que produzir, inclusive, resultados, sabe, gente? Se a gente quer trazer contribuições de avaliações de resultado de impacto de larga escala, vamos usar uma tipologia, né, como essa, para a gente mostrar aquilo que é meio auto-evidente. E os problemas são os pequenos municípios que precisam de ações específicas para que a educação, a saúde e tantos outros decolem nessa situação. Tá? E outra coisa muito importante, a gente precisa entender que os impactos dos programas são diferenciados por setores. Não adianta cobrar da educação resultados imediatos, como muitas vezes são de alguns programas na área de saúde. Se você investe recursos para combater a mortalidade infantil, né, em termos de melhor pré-natal, infraestrutura de saneamento básico, uma alimentação mais adequada para gestante, né, tudo isso vai ter impactos. Com isso tudo, você vai ter resultados muito rápidos num programa de atenção à saúde materna e infantil. Programas de melhoria do desempenho educacional de crianças de 6 a 9 anos, né, de baixa renda, é muito mais difícil, porque vocês sabem, né, muito mais do que eu, que não sou, né, um pesquisador da área educacional, de que, enfim, né, o desempenho educacional depende dos resultados, de modo geral, do que se espera do processo educacional, tem muitos outros determinantes, muito além
daquilo que é dentro da sala de aula ou dentro da escola, mas, enfim, em torno das condições de vida das crianças. Isso, né, os estudos clássicos lá, inclusive, lá nos Estados Unidos já mostravam isso. Né? Então, os resultados, gente, na educação não vão vir assim, né? Não vão vir em 2 anos, em 4 anos. É geracional, não é geracional, mas, enfim, tem um ciclo de maturação muito mais alongado que qualquer outro processo. Por favor, Juliana. Por isso que eu advogo muito isso. Gente, o foco não é no resultado, é a implementação. É aí que o programa vive a maior parte da sua vida. Esse é o problema do ciclo clássico. Parece que a implementação é uma fasezinha, né, fortuita. Não, o programa vive a maior parte da sua vida, né, na implementação. Eu estou tratando aqui de um programa Dinheiro Direto à Escola, que tem 30 anos. É um programa super relevante, exatamente porque continuamos com as condições, né, de infraestrutura tão complicadas. Mas, enfim, então o foco é a implementação, a gente tem que fazer muitas avaliações de processo, monitoramento, e quando a gente estiver, enquanto a gente constatar problemas críticos no monitoramento e na avaliação de processo, não adianta fazer avaliação de resultado. Para que gastar dinheiro em avaliações de resultado, muitas vezes dispendiosas, né, muito dispendiosas, quando a gente já sabe a resposta, a gente, em boa medida, intui quais são os problemas. Vamos gastar dinheiro em capacitação, vamos gastar dinheiro em outras coisas que, de fato, fortaleçam a política, né, e fazendo as adaptações. Em algum momento, quando os problemas estão já parcialmente resolvidos, ou naquelas regiões em que há evidências de que os problemas de implementação foram resolvidos, faz sentido fazer avaliação de resultados e impacto. Por favor. Bem, outra coisa importante, a gente precisa superar esse mito de que existe o método padrão acima do bem e do mal, de qualquer crítica, né, os delineamentos experimentais. Né? Enfim, tem exatamente, né, aproveitando aqui, ó, acaba de ser publicado na Revista de Avaliação Educacional esse texto meu de delineamentos experimentais na avaliação de políticas públicas. Usos e abusos. Esse é o último texto que eu vou escrever sobre isso. E eu mesmo já não aguento mais escrever sobre isso. Entendeu? Mas aí eu empenhei todas as minhas forças para isso. Infelizmente, o texto era muito grande. Eu tive que tirar uma parte, que são as leis da avaliação do Peter Rossi, que, enfim, vou ter que botar em outra coisa, mas, enfim. Mas é exatamente isso, gente. A avaliação experimental, quase experimental, é legal, é importante, mas as condições éticas, políticas e, sobretudo, inclusive, operacionais, gente, são muito grandes para, né? E assim, e o tempo de produção dessas evidências para ser feito um negócio muito bem feito, né? Tá certo? Mas existem outras metodologias. A virtude não é a robustez econométrica do método. A virtude é a robustez, né, da adequação do método ao problema. Existem problemas que não comportam uma abordagem dessa natureza. São métodos quali, ou são métodos quanti, ou são métodos mistos. Não é? A gente, enfim, não pode ser prisioneiro do método, porque nem a ciência é prisioneira do método. Certo? Os métodos da antropologia, da sociologia, não são necessariamente os mesmos da economia, ou da física, ou das ciências naturais. Né? Enfim, vamos superar, enfim, essa concepção positivista, que é pré-kuniana, inclusive. A gente precisa ler Thomas Kuhn, no mínimo. Né? Eu dou aula de metodologia da pesquisa, pergunto para os alunos se leram, não leram. Pararam, às vezes, no Popper, que já é um avanço, mas precisa entender que a ciência vai muito além, né, do positivismo lógico e outras coisas. Por favor, próximo slide. Enfim, o mito da neutralidade. Gente, uma política pública, ela, no seu desenho, não é neutra, porque nós temos uma Constituição, nós temos valores em que nós acreditamos. Está lá no artigo 3º, combate à desigualdade. Leiam a Constituição, né? Vocês sabem disso. Está lá, o Brasil é uma república federativa compromissada com combate à desigualdade, combate à fome, né? Por princípio de moderação e assim por diante.
Então, as políticas têm que responder a esses princípios, certo? Tá? Não só da Constituição, como os vários, da LDB, da BNCC e assim por diante. Próximo slide. Tá? Então, veja, se o desenho da política não é neutro, porque ele é intencionalmente colado nos valores normativos e públicos da nossa sociedade, as avaliações não podem desconsiderar isso. Tá? Eu tenho que considerar, olha, os princípios de equidade, de igualdade de oportunidades, ou de igualdade de resultados, ou de igualdade substantiva, né? Que são princípios que a nossa Constituição e o nosso marco normativo valorizam. Tá? Por quê? Porque estamos falando de políticas públicas. A gente não pode desconhecer isso. A gente não pode avaliar a política pública como um projeto social financiado por um outro agente que tem os seus critérios legítimos, porque ele está emprestando recursos para isso, mas política pública tem, não é, um conjunto de princípios nesse sentido. Vou ter que ir mais rápido. Adriana, próximo, por favor. E por isso que eu advogo muito para que a gente comece a usar essa matriz de 6 critérios avaliativos, que é a forma como a gente objetiva, de forma transparente, os critérios públicos. Tá? O critério da relevância, da coerência, da eficácia, da eficiência, efetividade e sustentabilidade. E, enfim, invariavelmente nós fomos prisioneiros nesses últimos 7 anos da avaliação pela eficiência. O programa público é aquele eficiente, é o gasto público. Pô, não importa se a gente está alcançando muita gente, ele tem que ser eficiente. Então, o Bolsa Família tem que ser contido mesmo naquele tamanho de 14 milhões, e assim ele se manteve até as vésperas de 2022, né? Tá certo? A partir de setembro, novembro de 2021, ele teve um salto enorme, né? Por conta, enfim, das estratégias, né, que a gente sabe bem quais foram do governo anterior de tentar se legitimar e ganhar as eleições. E por menos de 3 milhões de votos, quase conseguiu. Mas, enfim, então, para além da eficiência, que certamente é um critério importante, mas é um critério meio. A política pública, naquela compreensão do primeiro slide que eu passei para vocês, ela se legitima se ela está cumprindo seus objetivos, a eficácia, se ela está tendo impactos para outras políticas públicas, que é o critério da eficiência, da efetividade. A política pública boa é aquela que tem a sustentabilidade dos seus efeitos. Né? Ela provoca mudanças estruturantes por onde ela passa, por onde ela implementa. É isso que a gente quer. Né? E, naturalmente, ela precisa ser coerente com outras políticas públicas. Não adianta incentivar empreendedorismo ou algum projeto social, ou uma qualificação profissional e praticar salários indecentes ou favorecer algum tipo de trabalho infantil. E assim, tem que ser coerente com a política pública. Por isso que a política pública é tão difícil de dar certo. Porque ela tem que atender muitos outros critérios que os projetos não precisam. E, por fim, o mais importante é a relevância. A gente tem que começar a se acostumar a que as políticas públicas elas existem pelo primeiro critério. Elas são relevantes ou não? Num país como esse, tão desigual, os programas são relevantes ou não são relevantes? A Constituição diz que é preciso ter um programa que favoreça o acesso às crianças na escola, né? O direito à educação não é universal, então eu tenho que ter um programa de infraestrutura escolar para garantir que eu possa ter as crianças na sala de aula, podendo ter aula efetivamente. Eu preciso ter um programa de transporte escolar. Eu preciso ter um programa de formação de professores. Todos eles são relevantes. É isso. Para que a gente consiga que as crianças saiam das escolas, segundo o artigo 205, para muito além dos objetivos de inserção no mercado de trabalho, mas, enfim, desenvolvam o seu potencial cognitivo para a cidadania. Né? Essa é outra coisa importante. Né? A gente lê a Constituição para saber, ao fim e ao cabo, quais são os compromissos a que os programas respondem. Isso tem muito a ver com relevância. Então, a gente tem que começar meio que reafirmar. E a gente precisa reafirmar, porque nesses 7 anos, muitos programas relevantes foram descontinuados, certo? E a gente está agora com esse esforço enorme de ter que retomar essa agenda.
Bom, tem acho que uns 5 minutos, 10 minutos. Vamos avançar mais rapidinho. E depois esses slides vão estar disponíveis, ou enfim, depois eu posso passar também para quem quiser, né? Mas tem algumas questões onde eu comento sobre isso. Próximo slide, por favor. Para quem quiser conhecer um pouco melhor, a gente já aplicou essa metodologia no programa Água para Todos, né? O programa de construção de cisternas no Nordeste. Água para Todos, né, gente? Isso é relevante ou não é relevante? Garantir água para a população que sofre de escassez hídrica no semiárido e agora, infelizmente, em todo o Brasil. Né? É fundamental que exista um programa desse. Se ele não está produzindo o resultado, o impacto desejado, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Não descontinuar o programa, a menos que tenha uma outra tecnologia que seja melhor do que essa. Tá? Mas, enfim, é isso que eu estou dizendo para vocês. Relevância é um critério absolutamente fundamental. Assim como um médico não vai deixar de receitar um tratamento que ele sabe que é limitado, tá certo? Mas é o que existe, os programas públicos, por mais limitados que existam, ainda têm que ser implementados, tanto quanto possível melhorados ao longo do tempo, até que exista, né, enfim, uma outra tecnologia social que ajude a implementar. Próximo slide, por favor. Bem, e por fim, o estudo de avaliabilidade. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa importante. Antes da gente começar a aplicar os métodos e técnicas, vamos parar um pouco, vamos entender o contexto institucional, político e nacional. Né? Tem formação em ciência política, são os 3 Is. A importância das ideias, tá certo? Os valores, as crenças compartilhadas. Tá? E a disputa que existe entre elas, por exemplo, da competição, da cooperação ou do mérito no campo educacional. O que nós queremos? Um processo educacional que valorize o mérito, a competição da criançada, ou a cooperação, a solidariedade com o coleguinha, com a paciência com o colega que tem mais dificuldade, e assim por diante. Que escola é essa que a gente quer? Quais são esses valores? Né? Enfim, qual é o arcabouço institucional, tá, das nossas políticas? A gente precisa, o avaliador precisa conhecer, enfim, esses compromissos legais, né, para, enfim, né, ter parâmetros objetivos adequados à política pública. Né, e quem são os atores que favorecem e que não favorecem a política pública? Né? Educação para todos, gente, não mobiliza todos os agentes econômicos ou políticos ou, enfim, né, brasileiros no mesmo sentido. Esse é um setor também, né, de atividade. Então, a gente não pode ser ingênuo de imaginar que, né, a avaliação é neutra e que não responde a diversas disputas de narrativas. Então, esse é o primeiro esforço, é recuperar a história do programa e ver que as dificuldades que ele tem hoje tem muito a ver com esses 3 Is, como esses 3 Is se combinam. Na verdade, no Brasil, precisava ter o 4º I, né, da instância, da localidade. Né, porque, enfim, é muito diferente você implementar um programa em Campinas ou você programar um programa, enfim, no Nordeste, né, com muito poucos recursos, o contexto importa, né, nesse sentido. Precisaria ter o 4º I. O mapa de processo e resultados é o quê? O exercício de transformar a legislação que regula o programa nos seus objetivos, desdobrar os resultados, os objetivos em produtos, resultados e impactos. Para que quando a gente faça a avaliação de um programa, a gente tenha muita clareza o que a gente está avaliando no programa. Né? Por exemplo, havia muitas cobranças do Bolsa Família, né, cobrando do Bolsa Família impactos em termos de diminuição da violência ou de melhoria escolar. Melhoria escolar e, eventualmente, impactos de violência na juventude são impactos desejáveis, mas o programa não tem condição de, não está no desenho do programa em fazer interferência nesse sentido. Garantir que a criança receba, né, por meio da sua família, uma alimentação adequada, certo? E garantir que ela tem escola, isso é certamente um passo importante do programa. Ele tem um resultado muito concreto, que é algum padrão de alimentação adequado.
mas as melhorias em termos de educação e saúde, etc., são impactos desejáveis, mas não vão ocorrer só pelo Bolsa Família, ocorrem porque nós temos um sistema público de saúde universal, porque nós temos um sistema de educação nesse sentido. Ou seja, não era 0,5% do PIB, como preconizava o Banco Mundial, que fazia a transformação que nós vimos acontecer no Brasil. Era muito mais do que o 0,5 percentual sobre o PIB, era muito mais do que isso. E a gente viu os efeitos do que é retirar recursos de várias políticas, né? E a gente viu a tragédia que foi o aumento da fome, da pobreza, a diminuição da mortalidade, o estancamento da queda da mortalidade infantil, né? Coisa que a gente sempre observou, a queda da mortalidade infantil parou de cair, parou de entrar gente nas universidades, né, a partir de 2018, 2019. Quer dizer, enfim. Para além, então, disso, é preciso fazer a revisão sistemática. A gente já tem muitos estudos nas universidades, então vamos saber o que foi feito nas várias universidades do Brasil, porque cada um deve ter estudado os programas em diferentes contextos. A gente precisa conhecer a avaliação em diferentes contextos. Não adianta só as médias nacionais. As médias nacionais podem ser até boas, mas elas escondem, por exemplo, o aumento da desigualdade educacional que a gente tem visto. Né? Então, a gente precisa fazer avaliações em contextos diferentes. As médias realmente, né, são muito aquém do que a gente precisa. E, na verdade, uma política pública precisa de um plano de avaliação. Tá? E tem uma ilustração, por favor, próximo, de um plano na Estudo de Avaliação Educacional, né, e uma ótima revista, como vocês sabem, né? Está aqui a Adriana, a Alícia, para corroborar, mas nesse número especial eu estou apresentando um plano de avaliação do programa Pronatec, tá certo? Tá? A avaliação do Pronatec não é só saber se quem fez o Pronatec conseguiu um emprego formal, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Tá? Mas, enfim, vamos avançar mais rapidamente, porque agora, nos meus 3 minutos finais, eu vou falar da avaliação sistêmica e multicêntrica, porque, né, isso, de fato, ainda está muito inicial. Essa avaliação começou há 7 meses atrás, aí em março, né, com a FNDE, para a avaliação do programa Dinheiro Direto na Escola. É um programa de 30 anos que nunca teve uma avaliação somativa ou, né, nessa perspectiva. Essa é uma avaliação que está sendo feita com 5 outras universidades, com a ajuda de 5 outras universidades que já estão envolvidas no processo de assistência técnica do FNDE, tá? São esses SECAMPs. Por favor, o próximo slide. Bem, a ideia é essa sistêmica, entender o PDDE dentro dessa matriz de políticas e programas, por mais incompleto que seja, e é certamente incompleto, porque nós estamos nessa trajetória há menos de 30 anos, com muitas descontinuidades. Então, quer dizer, os nossos programas têm problemas porque também tiveram, né, a França, a Alemanha, a Finlândia também tiveram seus problemas no início. O nosso problema é que nós tivemos muito mais descontinuidades, e o ponto de partida de desigualdade nosso é muito maior do que os países europeus. Bem, enfim, então a gente precisa ter esse foco, né? A gente está orientado sobre os princípios orientadores da ação pública, né? Princípios da dignidade humana, justiça, enfim, todos esses princípios. Né? No nosso caso, nós vamos fazer uma avaliação mais de natureza ex-post. É um programa que está rodando há 30 anos e a gente quer, no fundo, avaliar em diferentes contextos sobre aqueles 6 critérios que eu coloquei para vocês. Né? Mas é muito importante lembrar aqui da avaliação de processos e de monitoramento sobre os nós críticos. Né? Os programas públicos muitas vezes têm problemas de pessoal, de entrega de serviços, de equipamentos públicos, de falta de participação social, recursos, arranjo operacional, etc. Na verdade, essa avaliação ela dialoga também com os problemas de implementação do programa. Próximo slide. Enfim, próximo slide. O programa tem lá os seus objetivos, que é garantir, né, isso é a primeira parte do mapa de processos, né,
ou modelo lógico, como queira, que o mapa de processo é muito mais simples do que o modelo lógico. Então, ele tem um objetivo, né, de prestar assistência técnica, financeira para as escolas, para poder dar manutenção, melhoria da infraestrutura e também pedagógica, comprar material para professor e assim por diante. Próximo slide, ele tem uma lógica operacional que eu não vou entrar nos detalhes, mas esse mapa de processos eu tenho aplicado, né, nos meus cursos, tenho visto serem aplicados em outros contextos, exatamente para diferenciar o que é produto, resultado e impacto, e o que é atividade, porque às vezes os programas para funcionarem, eu preciso ter avaliação em vários desses aspectos. Aquele plano de avaliação do Pronatec, ele dialoga com várias dimensões de um mapa de processo como esse, certo? Para deixar muito claro o que é resultado do programa e o que é impacto, o que é aquilo que o gestor não pode controlar. Por quê? Porque não está no controle dele as variáveis exógenas e nem nenhuma atividade interna, né, que vai garantir aquele impacto. Próximo slide. Enfim, então nós estamos fazendo no estudo avaliativo uma série de análise do contexto, dos 3 Is, como eu disse, análise da execução ao longo dos 30 anos, uma revisão sistemática, porque esse programa já foi avaliado em vários contextos. Naturalmente, nenhum programa é tão avaliado como o Bolsa Família, né? Os programas redistributivos no Brasil são os mais avaliados, né? O programa que tira da classe média alta e dá para os pobres são programas super avaliados, né? O programa de cota, todo mundo quer, né, avaliar esses programas. O programa de infraestrutura, muitas vezes, tem menos destaque. São programas distributivos, enfim, onde a lógica de disputa, né, é menos consagrada. Mas, ainda assim, o programa desse tem várias avaliações e estamos fazendo várias outras avaliações complementares. Mas eu queria chamar a atenção de vocês do LAPEF, nos meus 3 slides, por favor. Vocês viram, desculpa, Adriana, pode voltar? Vocês estão vendo que a gente está discutindo avaliação não da perspectiva do método. A gente começa a discutir a avaliação do ponto de vista dos critérios avaliativos. O que eu quero avaliar? O que eu quero avaliar me conduz ao tipo de metodologia que eu vou usar. Então, enfim, para fazer uma avaliação da eficácia, eu posso me valer muito de revisões sistemáticas da literatura, certo? Para avaliar a relevância de um programa, eu tenho que fazer uma análise do contexto institucional, político e direcional. Básico. Por que esse programa existe? Por que ele foi proposto? Bom, ele foi proposto porque nós tínhamos e temos ainda escolas com problemas de manutenção, de não ter carteira, de não ter banheiro, de não ter água, de não ter energia elétrica. Tá? Enfim. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é isso. O ponto de partida não é o método, é o critério, é o valor público. Tá? E estamos, então, com essa ideia. Por favor, Adriano. Do LAPEF, Avança Mais Um é um levantamento anual de programas educacionais. Tá? É um programa que, quer dizer, é um projeto que ele tem o objetivo, gente, de fortalecer a equipe do FNDE. A equipe do FNDE vem fazendo um trabalho muito meritório de fortalecimento da sua capacidade de monitoramento e avaliação de programas. Eu sou testemunha disso há mais de 10 anos. Tem pouca gente, infelizmente, mas eles vêm fazendo esse esforço. Então, essa pesquisa se junta a isso. Olha, então vamos implementar um módulo anual em que todos os programas, o básico de todos os programas vão ser avaliados para gestão, basicamente é o monitoramento, para além de outras informações que eles dispõem. E a cada ano vai ter um módulo suplementar de avaliação, que vai ter pesquisa de campo também, né? Não é só o questionário eletrônico, com um programa diferente. Então, nós estamos começando com o PDDR. Quem sabe, se a ideia vingar, depois esse programa, essa proposta continua com o PNAE de alimentação escolar, com o PNAE de transporte escolar, com o PEVD e assim por diante. Certo? A ideia é isso, a avaliação, se ela tem o objetivo de aprimorar o programa, ela tem que ser constante, tem que estar trazendo subsídios para o aprimoramento, né, para avaliar os processos. Bom, essa pesquisa tem um projeto piloto que é esse ano, em outubro, a gente vai estar em campo testando esse cadastro dessas 130 mil escolas,
né, e onde a gente não conseguir, nós vamos ter que, né, pensar uma estratégia nesse piloto para se adequar para o ano que vem, né, porque no ano que vem, a partir aí de fevereiro, nós vamos estar planejando, vamos a campo, possivelmente em abril, né, em todo o país e, inclusive, fazendo a aplicação da avaliação, né, entrevistando as pessoas, enfim, fazendo um survey além disso. Tá? Enfim, então, Adriana, o último, acho que slide, é isso. Nós estamos no levantamento de campo, de demandas, né? Tem aí agora, estamos definindo os instrumentos de coleta, apresentamos isso, discutimos as perguntas do questionário, levantamos temas com a FNDE, com a Secretaria de Educação Básica, com a CECADI, né? Procuramos o INEP também nesse sentido, até porque a gente entende que esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que o INEP poderia incorporar na sua agenda, certo? Né? Faz parte também, certamente também tem problemas de pessoal, mas a avaliação educacional é uma agenda do INEP, a gente entende nesse sentido, e a gente tem tentado envolver o INEP na medida possível. Bem, eu acho que era isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Esses slides vão ficar disponíveis aí para vocês, mas a ideia era reforçar essa proposta dessa mesa de que a gente precisa ter uma preocupação maior dentro da base de fazer os estudos de implementação. E para fazer os estudos de implementação, ou para fazer a avaliação de resultados de uma forma, talvez, que ajude a aprimorar os programas públicos, a gente tem que pensar um pouco alguns pressupostos que a gente normalmente não reflete. Né? O conceito da política pública, a importância dos valores públicos e também a boa aplicação dos métodos, de um conjunto de métodos. Obrigado, gente. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada. Eu queria lembrar que, se tiverem perguntas, podem encaminhar para a mesma, depois a fala da Adriana a gente abre para questões, comentários, enfim. Antes de passar a palavra para a Adriana, vou apresentá-la. Ela é graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, no estágio Examination Evaluation Center da Western Michigan University, nos Estados Unidos, e estágio pós-doutoral no Institute of Education de Londres. Atualmente é pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas e docente do Departamento de Metodologias de Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde atua na graduação e na pós-graduação. Adriana. Obrigada, Alicia. Bem, boa tarde a todos. É muito gostoso ver que tem bastante gente interessada nesse assunto, porque Alicia, o professor Paulo sabem, a gente tem sempre tido uma agenda, né, de colocar a discussão, de avaliação de outros aspectos para além, né, de avaliação de desenvolvimento cognitivo, de resultados finalísticos em pauta. Então, é muito bom, obrigada aí pela presença. E também eu me sinto muito honrada de estar numa mesa com a Alicia, com o Paulo, que são pessoas que desde sempre contribuem muito com a minha formação. E, assim, por honrada, vocês entendam, honrada e com um friozinho na barriga, de estar compartilhando essa mesa com grandes mestres como eles. E vou fazer aqui uma piadinha interna, mas depois eu explico o porquê. Eu me sinto autorizada, Paulo, pela presença do editor-chefe, o Nelson Gimenez, que está ali na pontinha, que é o editor-chefe da Estudos em Avaliação Educacional, que você mencionou aí por 2 vezes na sua apresentação, a falar que a Estudos em Avaliação Educacional, né, Nelson, sempre está aberta para receber novos artigos, inclusive aquele das leis do Peter Rossi, que você mencionou que ainda vai escrever. Se quiser mandar para a gente, né, Nelson, a gente
vai adorar. Gente, desculpa, é cacuete de editor, a gente está sempre procurando bons artigos, né? A gente não perde a oportunidade. Mas, enfim, é sempre difícil falar depois do Paulo, porque a gente quer sempre ouvir um pouco mais as considerações dele, mas eu vou fazer um caminho um pouquinho diferente, ainda que eu concorde ali com tudo que ele tem nos dito essa tarde, e eu vou fazer algumas considerações sobre a questão do monitoramento e da avaliação em mais alguns aspectos para a gente avançar, esses um pouco mais relativos à prática de avaliação e monitoramento a partir aí de dificuldades, né, que a gente tem enfrentado lá na Fundação Carlos Chagas, quando a gente recebe propostas para fazer alguma avaliação ou propor algum monitoramento. Entendendo esse monitoramento como essa prática tão necessária para a gente aprimorar programas na sua implementação. Então, eu parto do princípio que o monitoramento e a avaliação de implementação são importantes para a gente poder aprimorar os programas enquanto eles acontecem. Porque, às vezes, o que a gente vê é, a partir de um resultado finalístico, né, de um resultado obtido por um programa e um impacto, a decisão ser descontinuar um programa, então não dar continuidade para uma política pública, sem tentar antes fazer os devidos ajustes nessa política pública, porque, afinal, a gente espera que, se ela foi proposta, ela ganhou uma grande dimensão, ela respondia a uma agenda necessária. Então, às vezes, a gente pode incorrer no erro de obter um resultado finalístico que leve aí um gestor público a descontinuar uma política importante de base, porque descuidamos da avaliação da implementação e do monitoramento dela durante a sua execução. E eu estou trazendo essa discussão do monitoramento, né? Vocês estão vendo aí de que conceito de monitoramento e avaliação eu estou partindo, eu não vou ler, depois a gente pode disponibilizar isso para vocês, mas o monitoramento, muitas vezes, ele seria um passo inicial para a gente conseguir fazer uma boa avaliação de implementação, para a gente pensar nesses dados que são importantes para que a gente possa fazer essa avaliação da implementação, né? Porque no monitoramento, meu objetivo é rastrear ali aspectos importantes dessa implementação, não necessariamente com o objetivo de um julgamento, se eles estão adequados ou não. Isso é uma proposta mais avaliativa. Mas, às vezes, a gente vai querer fazer uma avaliação de implementação e a gente não tem dados básicos para fazer essa avaliação. Então, acho que o que eu estou querendo dizer? Se a gente precisa avançar no monitoramento e na avaliação, avançar nessa constituição de dados que são importantes para aquele programa, dentro da perspectiva do que aquele programa está se colocando. Não é qualquer dado. Então, se o programa tem um determinado objetivo, eu tenho que antecipar, né, quais são os aspectos que são importantes. Eu coletar dados para acompanhar esse programa e para poder fazer um julgamento do que está adequado e do que ele precisa ser aprimorado, né? Quais foram, talvez, aspectos da implementação que não ocorreram da forma como foi pensado, e a gente não tem isso, até porque, eu não sei se a Alicia e Paulo concordam, eu acho que, às vezes, a gente ainda faz política pública muito no susto, né? Muitas coisas vão acontecendo sem estarem, talvez, devidamente previstas no desenho da política. Não que não possam acontecer ajustes, mas mesmo quando esses ajustes acontecem, eu acho que a gente ainda não tem uma grande tradição de registrar essas mudanças, de registrar esses ajustes. E aí, às vezes, a gente fica com um desenho de política que é muito diferenciado do que está sendo implementado na prática. E aí, quando vem e chamam o avaliador ou chamam o analista para fazer um monitoramento, a gente não tem toda a compreensão
do desenho daquele programa, da sua relevância, que agenda ele estava relacionado, né? E aí fica-se pensando em coletar informações que não necessariamente são as melhores quando a gente pensa em monitoramento e avaliação, né? Então, acho que essa era a conversa que eu queria fazer com vocês, considerando que, nos últimos anos, né, principalmente nas áreas sociais, não tão intensamente, ao meu ver, na área da educação, ou pelo menos da forma como eu gostaria, a gente tem tido aumento de experiências de avaliação e monitoramento em relação ao que se tinha nos anos 80, nos anos 90, e avaliações muitas focadas no resultado. Acho que ontem a gente falava um pouco no minicurso de um fetiche da avaliação de impacto, né? A pessoa quer saber o impacto, né? Não quer saber se a implementação foi boa, como se, né, só dar conta do impacto quando é possível captar nos ajudasse a entender a adequação dos processos. Mas eu acho que a gente ainda tem, né, e aí a agenda que eu sempre gostaria de reforçar, a gente ainda tem muita coisa para avançar em termos de avaliação e monitoramento de programas na área educacional. Principalmente quando a gente está falando de uma boa análise da proposta da política. Muitas vezes a gente faz análise da política, né, principalmente nas universidades, mas ficam muito dispersas essas análises e nem toda política tem uma boa análise. Então, acho que a gente pode avançar tanto na avaliação da proposta da política pública, e aí sim ver se eles são efetivas, se elas estão respondendo a questões sociais prioritárias, se a forma como ela está sendo desenhada permite responder ao que ela queria. Eu acho que a gente ainda tem aí um campo a explorar nessa avaliação da proposta, mas principalmente na avaliação do processo de implementação dessa política, né? E que é o que a gente faz menos, porque talvez sejam desenhos mais complicados, acompanhar talvez de uma forma qualitativa essas políticas seja mais caro, um processo avaliativo mais caro, mas não quer dizer por isso que é menos importante, porque senão a gente vai fazendo só avaliação de resultado, e a gente não sabe explicar como que a gente chegou naquele resultado, né? Por exemplo, a minha questão eu tenho com o IDEB. A gente fica muito preocupado, a gente vê uma movimentação na área da educação, de ver, olha, aumentou o IDEB, não aumentou o IDEB, melhorou o resultado de língua portuguesa, não melhorou o resultado de língua portuguesa, mas o que fez com que esse resultado melhorasse ou piorasse, ou ficasse num platô, quando a gente pega o Enem, que fica num platô que ninguém sabe, né? Será que não tem movimento em termos de políticas de ensino médio, ou não tem um movimento das escolas para a melhoria desse resultado? Quem sabe explicar platôs no Enem? Né? Eu acho que a gente não consegue se a gente não olhar para as questões processuais, se a gente não olhar para as políticas de ensino médio. Então, eu acho que precisamos melhorar as iniciativas de avaliação e, portanto, também de monitoramento, de pensar esse monitoramento, de prever dados que são importantes para ser coletados, né? E isso, para fazer monitoramento, a gente tem que pensar em algumas ferramentas, né? Que é essa constituição de sistemas de indicadores que permitam acompanhar essa implementação de programa, ter desenhos mistos, pelo menos, que tragam um olhar também qualitativo sobre a implementação desses programas, para que a gente possa entender como que eles acontecem ali na prática, né? E o programa, como o Paulo estava dizendo, ele vai ser implementado de formas muito, muito diferentes em cada localidade. Então, tentar entender também esses múltiplos contextos e como esses múltiplos contextos afetam na implementação pode ajudar muito na implementação dessa política. De todo modo, né, feito esse contexto, eu queria compartilhar algumas dificuldades em processos de avaliação aí diversos que a gente participou
nos últimos tempos. Eu não vou entrar muito no desenho da avaliação, né, porque acho que a ideia é mais marcar as dificuldades para a gente pensar, enquanto grupo, como que a gente pode buscar superar essas dificuldades para aprimorar, né, a nossa avaliação, o nosso aprimoramento, já que o nosso objetivo aqui com a mesa é também pensar e sistematizar onde que a gente pode avançar e projetar, né, aí as possibilidades desse avanço. Uma dessas experiências que particularmente para mim foi bastante marcante foi quando fui convidada para fazer parte de uma comissão de avaliação do PIBID, que foi constituída bem depois do início do PIBID, né? E era uma demanda do MEC. A proposta que eles queriam naquele momento era que se fizesse uma avaliação um pouco mais ampla do PIBID, mas também dos seus impactos, né? Sendo esse PIBID esse programa enorme, né? Uma política que vai para todo o território brasileiro. Quando a gente começa a fazer a discussão do que seria possível, a comissão vai perguntar o que a gente tem de registro formal do programa, né? E entender como que esse programa procurava fazer uma intervenção e em quais aspectos o programa estava focado no aprimoramento, tá? E aí, o que a gente percebeu foi que não havia um marco lógico deste programa que era extremamente implementado nacionalmente, mas um marco lógico, como o programa funciona, o que ele quer fazer, como que ele vai atingir os seus objetivos, não estava claro nem para as comissões que implementaram o programa, né? E aí fica muito difícil a gente conseguir fazer uma proposta de avaliação focada, né? Então, naquele momento, a comissão percebeu que o que seria uma contribuição era pensar no marco lógico, mesmo que a posteriori do desenho do programa, né, que geralmente a gente faz junto, e pensar em como, então, trazer algumas evidências da qualidade desse programa, né, e o que a gente precisaria garantir se para o futuro fosse possível pensar nos impactos. E ali a gente fechou, então, que o que dava era para propor um bom marco lógico, começar a pensar em indicadores para acompanhamento desse programa, fazer uma meta-análise da vasta literatura que tinha sido produzida sobre o programa, né, principalmente artigos na comunidade científica, e propor uma estrutura para a coleta de dados que pudesse possibilitar a criação de um banco para aí uma futura avaliação, um futuro monitoramento, né? Então, não dava. Uma outra dificuldade, essa que eu enfrentei um pouquinho mais recentemente, foi quando a gente foi chamado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo com uma proposta que, particularmente, eu achei bastante legal, né, que era pensar uma meta-avaliação da Prova São Paulo. Né, na área de avaliação, a gente pensa em meta-avaliação de uma avaliação de programa. Então, aqui, no caso, o nosso desafio era propor um modelo que era uma meta-avaliação de uma prova, que era centro da política de avaliação da Secretaria Municipal de Educação. Então, é lógico que o nosso desejo inicial foi propor um modelo de meta-avaliação, mas também já fornecer um resultado inicial, uma linha de base, porque a ideia era propor um modelo, uns resultados iniciais dentro dos indicadores de meta-avaliação que foram constituídos ali em parceria com a SME e possibilitar que a SME mesmo coletasse novos dados e fosse fazendo esse monitoramento de quais aspectos ela ia conseguindo avançar para ir ajudando nessa proposição de uma agenda de aprimoramento da Prova São Paulo. E aí, quando a gente vai para essa segunda parte, não que propor um modelo tenha sido fácil, gente, não foi. Mas quando a gente vai para a segunda parte, que vamos ver os dados que estão disponíveis para a gente dar concretude para os indicadores que foram pensados, vocês acham que a gente tinha informação relevante para aqueles indicadores? Não tinha.
né? E a gente percebeu que talvez a gestão ali do cotidiano, o gerenciamento, né, executar a prova, usava tanta energia, né, dos gestores da divisão de avaliação que sobrava muito pouco espaço para organizar a documentação, coletar dados, né, inclusive essa documentação básica da prova. Então, a gente tinha um modelo e uma dificuldade muito grande de dar concretude para ele devido a essa... Não era ausência de dados, mas eles estavam muito dispersos, né? Algumas questões eram ausentes, né? Mas a gente não conseguia muito compreender a abrangência dessa prova São Paulo pela sua documentação, porque a gestão pública é isso. A máquina vai executando, mas não necessariamente organizando seus dados, organizando os seus processos, registrando os processos, né, fazendo notas técnicas das decisões que foram tomadas. Então, a gente vai vendo uma política gigante sendo implementada e os gestores ali na ação, tomando decisões que foram importantes para a continuidade da prova, mas tudo sem registro. E aí, como que a gente faz uma meta-avaliação, né, pensando em aspectos como ética e justiça dessa avaliação, utilidade dos dados, né, o professor Paulo, né, a gente apresentou um modelo inicial, ele nos ajudou muito. A gente tinha toda uma preocupação de fazer indicadores, coletar dados, transformar aqueles indicadores qualitativos em quantitativos, mas quando a gente foi atrás do material qualitativo para se apropriar da prova, surpresa, estava tudo disperso, né? Então, a gente tem essa dificuldade, eu acho que a dificuldade que muitos de vocês que trabalham com avaliação devem enfrentar também, que é essa ausência de um material, uma documentação de todos esses processos dos programas, seja uma prova, seja um outro programa relevante. Então, é um outro tipo de desafio que acho que a gente tem que enfrentar. Uma terceira experiência foi a avaliação processual. Eu já tinha lido o texto do Pronatec, que está lá na revista, né? Já tinha feito curso com o professor Paulo sobre avaliação sistêmica de programas. Então, a gente ficou com o desafio de fazer uma avaliação processual do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que foi demandada pela Sociedade Brasileira de Física. E eles queriam, sim, uma avaliação formativa do MNPF para conseguir aprimorar o mestrado, que também acontece em nível nacional, em mais de 60 polos atualmente. Quando a gente foi chamado, tínhamos 57. E aí, olha a inocência, eu falei, o pessoal é da física, eles devem ter todos os dados organizados, né? Não, gente. E eles falavam, a gente tem muito dado, né? Porque a gente preenche a sucupira, a gente tem dados dos nossos egressos, e quando a gente começa a receber essas bases de dados, primeiro que informações muito relevantes de perfil de alunado, né, informações básicas não estavam presentes ou atualizadas. Segundo, que a lógica, né, de quem propõe a estrutura de dados não necessariamente é a lógica que a gente precisa quando a gente propõe o desenho avaliativo. Então, a gente fez uma proposta de avaliação multidimensional, a gente analisou, sim, o impacto sobre o resultado dos estudantes, né, que eles estavam muito preocupados com o impacto social, porque o investimento no programa é grande, mas partimos do zero, né? A gente saiu desde constituir um referencial curricular de avaliação para a física que não existia, mas a gente queria outros dados para entender esse impacto. Então, a gente fez análise de amostra de dissertação, pensando na qualidade da dissertação, a gente fez pesquisa com egresso, a gente fez pesquisa com cursista, a gente foi fazer survey com os docentes que dão aula no programa para entender a prática pedagógica desses docentes, ver se elas se refletiam na prática pedagógica dos professores de física da educação básica que atuavam no programa,
Mas tudo isso a gente foi tendo que... A gente achava que tinha alguns dados, né? Então, não, a gente tem uma plataforma que tem plano de ensino do professor. Olha, vamos ver como que a gente transforma esses planos de ensino em indicador qualitativo de prática. Não tinha, gente. Tinha um ou outro, que um colocava, tinha polo que não tinha nenhum. E aí a gente foi no processo de avaliação, que durou 1 ano e meio, chorado 1 ano e meio, tendo que coletar muitos dados que fizessem sentido dentro da proposta de avaliação. Né? Então, se a gente tivesse uma possibilidade, me parece, de quando a gente está sendo, se o poder público, né, nas políticas focais, pelo menos, porque é difícil você avaliar todos os programas existentes, mas se aquelas políticas centrais, o desenho da avaliação, o desenho do monitoramento fosse pensado junto com a proposta da política, eu acho que a gente poderia planejar ações de avaliação e monitoramento com antecedência e coletar dados relevantes para fazer essa avaliação e monitoramento. Eu não sei se Paulo, que tem mais experiência, vê isso acontecendo, eu acho raríssimo. Dificilmente a gente planeja a avaliação ou monitoramento com antecedência. E aí nos demandam avaliação e monitoramento, a gente está correndo atrás de dar um sentido para aquele programa e de coletar dados e fazer tudo isso junto, né? Uma outra questão que é uma ferramenta básica é a constituição desse marco lógico do programa. Como que ele funciona, que desafios ele tenta enfrentar, eu acho que o Paulo já falou bastante disso. A gente tem que entender o funcionamento do programa antes de avaliar, porque senão a gente não consegue pensar o que a gente vai avaliar, nem o que vale a pena monitorar. Né? Então, acho que um avanço, talvez, para a gente seria esclarecer os gestores que propõem programa, que se eles estão pensando numa possível avaliação, essa documentação, essa constituição desse marco lógico, às vezes ela é extremamente importante, porque se a gente não entende o funcionamento do programa, a gente vai avaliar o quê? Ou vai monitorar o quê? Eu acho que um terceiro desafio é isso que a gente está aqui numa agenda, né, que é sempre reforçar a necessidade de olhar para processos, priorizar processos, porque se a gente não entende como os processos, se eles estão adequados ou não, eu concordo com o Paulo, não adianta a gente querer avaliar os resultados finalísticos, né? E uma outra, eu acho que é compreender, né, divulgar e levar esse gestor a compreender que fazer a avaliação e o monitoramento não é um luxo, né? É uma ação imprescindível para o aprimoramento do programa. A gente está falando do papel formativo desse monitoramento e avaliação. Não necessariamente somativo, eu faço isso para ver se está funcionando, para economizar verba. Inclusive, tem muitos programas que são extremamente relevantes e que eles precisam ser mantidos e que a gente quer aprimorar, a gente não quer perder. Né? Aí a piada interna aqui do Estado, né? Se a gente tem questões com o PNLD, vamos aprimorar, né? Não vamos abandonar, muito menos abrir mão do PNLD, como a gente quis fazer, alguém quis fazer aqui no Estado de São Paulo. Né? Mas eu acho, é isso, tem problemas? Provavelmente é um programa antigo desta monta, né? Mas a gente tem que aprimorar. Aprimorar como? Fazendo monitoramento e avaliação. Mas se a gente não avançar nessa discussão de que dados eu preciso coletar, de que momentos eu tenho que fazer isso, eu acho que a gente não consegue monitorar, muito menos avaliar um programa. Acho que era esse o recado, né, a conversa que eu queria começar com vocês e com o professor Paulo, com a Alicia, nesse finalzinho aí de tempo que nos resta. Não sei se eu passei muito. Alguma questão, algum comentário? Então, pode vir.
Perfeito. Meu nome é Mayra, eu sou do LEPES, Laboratório de Estudo e Pesquisa em Economia Social, da USP de Ribeirão Preto, e esse grupo todo é também do LEPES. Primeiro eu queria dizer que foi incrível ouvir vocês, porque nós somos leitores, né, usuários dos produtos que vocês publicam, então muito bom ouvir e sentir junto as angústias desse processo que é o convencimento da importância da implementação, da importância de ter um marco lógico, da importância de a gente se organizar para fazer implementações de maneira coerente e úteis para as pessoas que realmente estão vivenciando essas políticas. E como o LEPES persegue, né, e valoriza muito mais as perguntas do que as respostas, porque a gente sabe que sempre existem essas perguntas, meu comentário é para elogiar e para dizer que estamos juntos nessa, apesar de não ser uma agenda declarada nossa, que a gente consiga avançar e que a gente consiga fazer com que mais programas, projetos, políticas já tenham isso organizado para que a gente consiga aprender e avançar. Então, muito obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Primeiramente, meu nome é Márcia, eu sou do Movimento Profissão Docente. Gostaria de agradecer a exposição e as colocações. A minha pergunta vai diretamente, mas gostaria de que fosse respondida pelos dois. A gente vive um desafio enorme com a descentralização da política, né, no âmbito municipal a partir da Constituição de 88. São 5.568 municípios, se não me engano. Como que, com toda a dificuldade, capacidade institucional desses municípios na implementação da política, quais os desafios que vocês veem em médio prazo para a gente suplantar de modo que esses municípios possam pensar a implementação da política já antecipando formas de avaliá-la, a sua efetividade? É isso. Obrigada. Obrigado pelos comentários, a equipe do LEPES, a Márcia também. Olha, eu não sou um especialista no campo educacional, né? Então eu não teria como responder especificamente essa questão. Mas você tocou num ponto importante, que é o fato de que nós vimos estruturando, né? Quer dizer, o campo da educação, diferentemente do campo da saúde, já nasceu numa perspectiva sistêmica, né? Na Constituição de 88, o SUS estava previsto e rapidamente ele nasceu em 90, com a lei orgânica que estruturou o Sistema Único de Saúde. E no campo da educação, naturalmente teve aquelas resistências por conta da importância dos governos estaduais no provimento já estruturado da educação. A educação, vamos dizer assim, já era um campo de atuação dos governos estaduais, ao contrário da saúde, não é? Então, no campo da educação, a estruturação de um sistema nacional, ou do sistema único de educação, tardou bastante nesse processo. Tá? Só mais nos anos 2000 a gente veio nesse processo e, infelizmente, a gente em 2013 e 2014 estava avançando passos largos, né? Uma das metas do PDE era nesse sentido, e tudo isso foi perdido. Né? Isso é importante porque, veja, um programa como o PDDE, ele é um programa que ele é uma espiral crescente, mas ele é um tipo de programa que, naturalmente, ele só existe e ele é relevante, né? Porque nós não temos um sistema nacional de educação articulado, onde tenha transferência de recursos, né, diretamente para os municípios. Nós temos o Fundeb e Fundef que ajudaram muito nesse sentido, né, para pagar professores, etc.
coisas que o PDDE não permite, né? Então, na verdade, nós temos uma estruturação em termos de financiamento que se assemelha a um sistema. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso? Mas nós temos os mecanismos que podem já garantir essa fluidez desse sistema de educação, né? Mas com todos os problemas que a gente tem também de gestão em qualquer uma das políticas, né? Nós temos problemas menos, talvez, na área do SUS, porque o SUS já tem 30 anos de estrada. Nós temos problemas de implementação, de execução na área da assistência social, mas é uma política também que se estrutura como um sistema único de assistência social, né? Nós temos problemas lá nos municípios, na hora de definir o plano municipal de assistência social, né? Nós temos dificuldade dos municípios conseguir fazer o seu diagnóstico, definir suas prioridades. No campo da educação também temos municípios com dificuldade de montar o seu plano municipal de educação. Por quê? Porque isso tudo é um processo difícil mesmo, de gestão, né, gente? Assim, aquilo que eu estava dizendo para vocês, os municípios maiores têm burocracia técnica estável, que acumula conhecimento e consegue fazer esses planos. Os pequenos municípios não têm essa burocracia estável, né, razoavelmente remunerada, que não tem os problemas de rotatividade, né, em várias políticas públicas. A lei de responsabilidade fiscal, ela impede, muitas vezes, você fazer concursos para que você consiga ter corpos técnicos na assistência e na educação mais estáveis, né? Enfim, então, eu diria assim que, para além dos desafios do monitoramento e avaliação, viu, Adriana, eu acho que o problema hoje ainda é o problema do desenho. A gente tem que desenvolver capacidade de desenho, de compreender a realidade, né, do município, de abrir o SAEP e ver aquilo que você colocou. Quer dizer, a gente precisa usar os instrumentos de avaliação e usar esses instrumentos para o planejamento das atividades. Olha, as crianças nas minhas escolas estão com esse problema de aprendizado nessa questão. O que a gente pode fazer nesse sentido? Tá? Eu não falei no final de uma coisa importante. Deu até a oportunidade de eu falar aqui. Então, a gente precisa fazer com que os municípios tenham maior capacidade de planejamento. E, certamente, ao desenhar melhores programas, ou adaptar melhor os programas à realidade local, a gente terá, vamos dizer assim, menores problemas de implementação e as avaliações tenderão a trazer resultados melhores, entendeu? Então, acho que o foco, eu falei muito do foco da implementação, porque esse aqui é um contexto, né, acadêmico, mas eu diria que o foco lá na ponta é o desenho, é a capacidade de elaboração o anterior, de retrato, de retrato da realidade. Tá? Então, por isso que a gente vem desenvolvendo um esforço, um projeto, mostra o primeiro slide anterior, que é esse projeto de inteligência artificial aplicada às políticas públicas. Aí pode avançar. E é esse projeto em que a gente quer fazer um chat GPT. Né? Estão vendo o chat GPT, né, com o próximo. Tá? Então, a ideia é ter um chat GPT, uma forma de permitir o gestor da educação, da saúde, do desenvolvimento social, possa ter acesso a boas experiências de implementação de programas públicos. Tá? Para que essa atividade do desenho, né, que a gente tem muito gestor bem intencionado, a larga maioria deles são, eu quero, poxa, como é que eu resolvo o problema do bullying na minha escola? Como é que eu resolvo o problema da frequência escolar? Né, gente? A gente está querendo avaliar desempenho, mas, gente, nós temos ainda problemas de acesso, nós temos problemas de frequência, sua idade escolar, não é isso? Tá? A
gente tem problema de falta de coesão na escola. Essas são dimensões fundamentais, não adianta ter, enfim, né, só crianças prodígios se a gente não está fazendo a escola um ambiente legal, adequado, de formação, de sociabilidade. Não sou eu para dizer isso, né? Sabe bem disso. Mas, enfim, para tudo isso a gente precisa ter maior compartilhamento de experiências nesse sentido. Por isso que também esse projeto tem um GeraPT, quer dizer, gerar conteúdos de políticas públicas, para que a gente possa documentar melhor as experiências. Ali, olhando ali para o Danilo, da Fundação Itaú Social, né? Enfim, que também, como outras fundações, tem experiências interessantes e tem recursos para financiar coisas desse tipo, para que a gente possa documentar as experiências que existem nesse Brasil afora, para que um gestor lá no sul, ou lá no norte, ou no centro-oeste, possa fazer essa pergunta: como resolver o problema da violência na minha escola? Né? E aí vem lá as experiências documentadas. Então, é um ambiente conversacional nesse sentido, e, naturalmente, tem um módulo lá de qualificação, porque entre conhecer a experiência e implementar, tem também todo um trabalho de implementação. Então, essa é uma proposta de uma rede. Já a Fundação Carlos Chagas é uma das instituições que se interessou pelo projeto, exatamente porque a gente quer colocar, né, Nelson, os estudos em avaliação, o conteúdo das revistas em avaliação educacional dentro desse repositório. O que o ChatGPT fez, sem que nós soubéssemos, eles pegaram toda a nossa produção de Cielo, né, e, enfim, a gente quer fazer isso de forma republicana, né, com curadoria, inclusive, do que entra nesse conteúdo. Né. Então, um conjunto de instituições, né, vocês são todas de instituições, também, podia ter botado aí um e-mail de contato, tá? Mas é isso, está sendo desenvolvida essa proposta para isso, porque aí eu termino tentando responder a questão que a Márcia colocou, também as questões que a Adriana provocou, que eu acho que é isso. Nosso grande desafio é ainda do desenho e do planejamento das atividades. É se apropriar do conhecimento que a gente tem de muitas avaliações, né, para além de todas as avaliações bianuais, da Prova São Paulo, Prova do Saresp aqui em São Paulo. Enfim, não é por falta de avaliação que a educação não, sei lá, o desempenho não vai para frente. É porque talvez a gente esteja focando demais nisso e deixando de focar no fundamental, nos programas, né, que incidem sobre o cotidiano da escola. E também focando demais no desempenho quando a gente tem que focar em outras dimensões, né, da sociabilidade, do acesso à escola, né, chegar a criança no horário certo da escola, garantir que a criança vá todo dia na escola. Entendeu? Sabe? Então, eu acho que é isso. A gente precisa repensar um pouco os nossos focos avaliativos para aquilo que, de fato, o que a gente precisa para explicar esses platôs que a Adriana comentou. Olha, né? Por trás do platô tem aqueles que estão descendo, né? Na verdade, no desempenho do IDEB, aqueles que estão subindo. O platô é ilusão estatística, né? Porque a realidade por trás, infelizmente, é essa. Né? Então, acho que era isso que eu queria colocar. Né? Então, só, né, porque a gente está finalizando, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu acabei me falando do PDDE. Quer dizer, não é só o PDDE, qualquer programa educacional. Os programas educacionais eles são relevantes em si mesmos. Garantir, no caso do PDDE, que a gente tem uma escola padrão, adequada, certo? Digna, que tenha banheiro, que tenha água, que tenha luz, que tenha lousa, que tenha carteira. É esse o objetivo do programa. Se isso gera maior desempenho, legal, mas não é isso que legitima o PDDE. E não é o desempenho que legitima a maioria dos programas educacionais. Entendeu? Então, eu não podia, imagina, deixar de dizer isso, porque acho que eu estava com tanta vontade de falar isso que eu esqueci. Mas era isso. Né? Quer dizer, não é o desempenho, gente, que legitima os programas educacionais. É o cumprimento do desígnio constitucional de acesso à escola, à educação de qualidade. Né?
e outros documentos. Acesso ao tempo integral, né, na escola, com atividades que, de fato, vão formar cidadãos tolerantes, né, que entendam o seu papel no mundo, que saiba ser mais respeitoso da diversidade, né? Enfim, tem alguma coisa muito errada por aí, a gente sabe, né? E a gente precisa, enquanto educadores, enquanto avaliadores, né, no campo, trabalhar nesse sentido, né? Não tirar, não é que o desempenho não seja importante, mas não é só isso que é importante, e talvez não seja, na minha avaliação, o mais importante, né? Realmente, no caso do PDE, especificamente, é isso, é garantir a participação da comunidade, garantir uma escola com um padrão mínimo de dignidade para as crianças poderem, né, cursar lá, enfim, né, cotidianamente, assim como o PNAT, assim como o PNAE, né? A alimentação escolar, ela é um objetivo em si. Se isso gera desempenho, legal, bacana, porque é isso que a gente espera também, mas não é só isso. A gente quer garantir uma alimentação adequada porque isso é um direito fundamental desde 2010, no caso brasileiro. Obrigado, gente. Eu concordo com a resposta do Paulo, mas eu acho que tem uma dimensão só que eu acho que a gente poderia pensar. Considerando que a gente tem muitos municípios pequenos, que um gestor na educação, ele não necessariamente tem uma formação para ser um gestor na educação. Então, ele não necessariamente, né, e eu acho que talvez quanto menor o município, mais isso é a regra, às vezes é uma educação, às vezes é uma celebridade local, e etc. Eu acho que é importante, até para ele conseguir pensar no desenho dessa política, aprimorar com os seus assessores o desenho da política, porque eu acho que essas questões que a gente falou aqui essa tarde, não necessariamente elas estão no horizonte do gestor, principalmente dos municípios pequenos. Então, acho que é importante, além de fornecer ferramentas, fornecer formação para eles. Né, porque, como a gente fala, às vezes, no meio acadêmico, do marco lógico do programa, do desenho do programa, etc., mas não necessariamente isso está lá na ponta de quem vai fazer a gestão pública. Então, talvez, né, a gente possa colocar essas agendas de formação para um DIME, né, alertar sobre a importância de formar o gestor público para ele ser efetivamente um gestor de política pública. E uma outra questão, talvez só rapidinho, o pessoal que estava lá no minicurso de ontem já ouviu. O Adolfo Samuel de Oliveira, ele acabou de fazer um pós-doutorado com a gente lá na Fundação Carlos Chagas, que foi um protótipo de um sistema, né, o CIMEB, para ajudar o gestor a pensar as suas prioridades agora para ajudar para o Plano Municipal de Educação, enfim. E a gente sempre teve muito claro que a ferramenta é importante, mas não é só ferramenta, né? Não é só olhar os dados dos municípios, mas a gente também precisa formar esse gestor para ele entender o dado, né? Ele dá um monte de exemplos de quando ele mesmo, recém-formado, foi para a gestão pública, como ele não conhecia a rede, que ele tinha impressões que quando chegam os dados, né, de uma prova, tal, ele fala, não, mas a gente não esperava que aquela escola, com aquelas condições, tivesse esse desempenho, etc. Então, acho que o gestor ele precisa também ser sensibilizado para a importância dele conhecer a sua própria rede. Porque se ele não conhece, ele não tem um apoio de uma boa ferramenta de dados para fazer um diagnóstico correto da sua rede, dificilmente ele vai conseguir propor uma agenda de uma política que seja, um desenho de política que seja assertivo para os principais problemas que ele está enfrentando naquele momento. E eu, pelo menos do ponto de vista que eu estou neste momento, eu não consigo pensar em outra coisa
além da gente pensar nas universidades, nos centros de pesquisa, né, nas ONGs, né, usar isso para chegar com formação para esse gestor. Obrigada. Então, eu queria agradecer muito ao Paulo, à Adriana, pelas falas importantes, instigantes, e finalizar com uma palavrinha, né, pensando o campo da avaliação em larga escala, que é o campo da base, um campo privilegiado dos estudos da base. Nós temos, na verdade, olhado demais para os resultados cognitivos e a gente não tem olhado para os processos, né, como diziam Paulo e Adriana, e a gente está desaproveitando uma série histórica de dados riquíssima que vem de 1995. Né? São dados contextuais dos alunos, dados contextuais das práticas pedagógicas, dos estilos de gestão na escola, e tudo isso está esquecido, está em algum lugar guardado de mente e a gente não consegue explicar para o professor, explicar para o gestor da escola o que esse processo tem a ver com esses resultados. Por que se chegou a esses resultados e não a outros resultados? Porque uma escola, né, atinge o IDEB, ultrapassa o IDEB previsto e outra escola não faz isso. Então, eu acho que a gente tem no próprio campo da avaliação em larga escala, um elo perdido, né, que esse elo perdido do processo da implementação, que a gente tem que recuperar, porque como que a gente vai ajudar os gestores a usar dados se a gente não tem esses dados disponibilizados e iluminando os resultados? Né? Isso tem que vir antes do gestor usar o dado. A escola não vai produzir pesquisas usando modelos multiníveis. Né? Isso tem que vir, de alguma forma, do governo e de todas essas entidades. Né? Na verdade, deveríamos fazer um consórcio, um esforço conjunto para poder trazer essas informações, sobretudo para esses municípios com baixas capacidades estatais, porque são pobres, porque são pequenos, né? E que a gente precisa ajudar, porque pensem que o processo de implementação da educação começa, né, no MEC, muitas vezes, ou no SAEB, né, que é o MEC, principalmente o SAEB a mostrar que fala mais com a escola, o que era provável assim. Né? Mas vai ter que passar pelo município, pela rede, pelas coordenadorias, pela direção das escolas. Então, é um processo longo com muitos atores. Então, na verdade, a gente precisa fazer formação em diferentes níveis e em diferentes hierarquias da burocracia. E esse é um desafio que está em aberto. Não é possível que a gente tenha 30 anos de avaliação em larga escala e a gente não tenha ainda dado essa contribuição. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada por que vocês... Gente, vai ter homenagem hoje para a professora